Moradores de 2 bairros de Pradópolis pedem a construção de um viaduto para ligar os locais. Enquanto isso não acontece, a travessia tem sido feita por uma estrada de terra improvisada. Mas isso tem gerado insegurança e acidentes. O adolescente, que tem 16 anos, mostra as lesões que teve na mão e também no braço. A bicicleta ficou danificada depois do acidente na semana passada, envolvendo um carro que trafegava em alta velocidade. Na hora que eu entrei na pista, o carro já estava assim, já estava em cima de mim. Eu bati, caí por cima do carro assim, ó, e caí do outro lado da pista. O acidente aconteceu nessa pista que corta a cidade de Pradópolis. O trecho é usado por muita gente que tenta atravessar para ter acesso a 2 bairros. A travessia tem sido comum para moradores do Parque dos Pássaros e também Nova Pradópolis 2, que fica desse lado aqui. Isso acontece porque o acesso ao novo bairro fica a mais ou menos 1 quilômetro dessa área. E essa estradinha foi feita pelos próprios moradores com o objetivo de cortar caminho. Fica mais perto para vocês. Muito cruzamento de carro, né? Passa carro toda hora, você tem que tomar cuidado. Durante a reportagem, nós encontramos vários outros moradores atravessando de moto e também com bicicletas. Tem bastante gente morando já, família já. E o acesso aqui é sempre difícil assim? É sempre difícil, tem que rodear o trevo e o trevo não tem faixa de pedestre também na bicicleta, ciclista. Diante dessa insegurança, os moradores pedem a construção de um viaduto para garantir a segurança de pedestres e condutores. Uma passarela aqui facilitava mais para os moradores aí. Um viaduto? Viaduto também ajudaria muito. Muita gente passa ali, tem gente que pega o ônibus do outro lado de cada pista e eles falam que precisa de uma segurança ali. Seria melhor, né? Que é meio perigoso acabar atravessando. Vejo muita mãe com criança atravessando. Uma passarela seria bom. Esse advogado, especialista em trânsito, diz que faltou planejamento viário e que a prefeitura deve solucionar o problema diante da necessidade dos moradores. É uma demanda, é uma necessidade. E o poder público não fez uma adequação, porque nesse caso ele tem que fazer adequação, até porque o que aparenta é que é uma área pública e não privada. Então deve ser feito sim um replanejamento para melhorar o acesso ao bairro e não apenas justificar que tem um outro acesso que é mais longe e não é mais interessante para quem habita naquela localidade. Ele ainda diz que a população pode reivindicar um novo acesso à área, que precisa de mais fiscalização. Diante da falta de planejamento, a prefeitura pode ser responsabilizada em caso de acidentes. Na minha visão, configurado que existe sim uma demanda, ela está omissa. E essa omissão ela é relevante, porque a legislação de trânsito exige que o poder público atue de forma objetiva e contínua. Nesse caso, não havendo planejamento para melhorar o acesso, dependendo da circunstância e o tipo de acidente, pode sim responsabilizar a prefeitura por uma omissão na melhoria do tráfego daquela localidade. Rafael Aguiar, de Pradópolis, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Pradópolis informou em nota que solicitou a construção de uma passarela no local junto ao DER, Departamento de Estradas de Rodagem, mas não informou qual seria o prazo para o início das obras. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Pois é, Pulse, a gente percebe que há uma necessidade nesse caso, né? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com Roberto Almeida Guimarães, advogado. Doutor, ainda falta planejamento entre prefeitura e empresas na construção de loteamentos? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Realmente falta, na verdade não é bem um planejamento, é uma interação entre o município e os empreendedores. Doutor, esse crescimento deve estar previsto já no plano diretor? Explica para a gente. Sem dúvida. Além disso, há de se entender que quando o município aprova, licencia um procedimento, ele já percorreu um procedimento complexo de aprovação. Numa das etapas, o município pode exigir ou dispensar a apresentação pelo empreendedor de um estudo de impacto de vizinhança. E esse estudo o que ele vai apontar é da necessidade do empreendedor cumprir medidas mitigatórias. Uma delas é a construção de um viaduto, criação de novos acessos, duplicação de pista, etc. Doutor, as cidades precisam se preocupar mais com o bem-estar da população, construindo acessos de forma correta nesse caso? Sim. O município, o poder público tem que garantir o bem-estar do cidadão. E está fechado na obrigação dele exatamente isso, guardar pela sua segurança, por exemplo. No local citado na reportagem, existe um acesso ao bairro que fica distante. A prefeitura deveria fazer uma reforma abrindo um novo acesso? É possível isso, doutor? É possível. Esse estudo de impacto que eu me referi, ele pode ser exigido durante a aprovação, né?
precedentemente essa aprovação, até mesmo depois dessa aprovação. No caso, a Prefeitura pode solicitar que os empreendedores do entorno apresentem em conjunto esse estudo e, se constatada a necessidade da construção de um novo acesso, o município pode exigir, inclusive, que eles se rateiem, né, se cotizem para construir esse acesso. Doutor, recentemente um acidente quase tirou a vida de um jovem. A Prefeitura tem que fiscalizar essas obras depois que entregou? Sim, a aprovação do loteamento, durante a aprovação, o empreendedor se compromete a executar determinadas obras exigidas. Essas obras são construídas no transcorrer da implantação. Quando entregue ao município, o município tem que fiscalizar se eles foram feitos a contento, mas essa fiscalização deve continuar, se perpetuar durante um tempo, para ver se vai ser necessário adotar medidas mitigatórias. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que o déficit no IPM começa a preocupar a saúde financeira do Instituto para 2019. Essa situação pode comprometer, inclusive, aí as contas do Executivo e também prejudicar os pagamentos aos aposentados lá na frente, no futuro. Paulo Pucci. Ok, Rafael.